Boa noite a todos. Declaro aberta a 68ª sessão ordinária do primeiro período da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente, colegas legisladores, a todo o staff desta Casa de Leis e a população que nos acompanha presencialmente pelas plataformas digitais. O texto áureo dessa sessão encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 11, que diz assim: assim como a perdiz choca ovos de outro pássaro, assim são aqueles que enriquecem de forma injusta. No apogeu da sua vida, sua riqueza os abandonará, e no fim saberão que não passaram de tolos. Em discussão, a ata do dia 20 de outubro de 2025. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Senhor presidente, do expediente legislativo informamos projeto de lei 6700/2025, autoria vereador Wellington Frange, que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar aos professores, pedagogos, educadores infantis, monitores e demais profissionais da educação da área básica pública em efetivo exercício nos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino em Paranaguá. Projeto de lei 6701/2025, autoria vereador Luizinho Maranhão, que denomina-se de engenheiro Gert-Jan Prange, uma rua ou logradouro público da cidade de Paranaguá. Projeto de lei 6702, autoria Chiquinho Busmaier, que institui no calendário oficial de eventos do município a corrida e a caminhada da Mãe do Rocio. Projeto de lei 6703/2025, autoria vereador Marcelo Peck, que dispõe sobre o nivelamento de tampas de bueiros e caixas de inspeção simultaneamente à execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de natureza em manutenção em passeios, vias públicas e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 728 de 2025, autoria vereador Wellington Frange, que concede título de cidadão honorário do município de Paranaguá a Mateus da Silva Felipe Lourenço. Projeto de decreto legislativo 729 de 2025, autoria vereador Wellington Frange, que concede o título de honra ao mérito ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, SEMEC, no município de Paranaguá. Requerimento 508 de 2025, autoria vereadores Márcio Mesquita e Edilson Caetano, que requerem ao excelentíssimo prefeito municipal, com vistas à segurança pública, que seja feita a manutenção dos postes de energia elétrica e da iluminação pública na região do Embocuí. Requerimento 509 de 2025, autoria vereadores Márcio Mesquita e Edilson Caetano, estudos de implantação para linha regular de ônibus na região do Embocuí. Requerimento 510 de 2025, autoria vereadores Márcio Mesquita e Edilson Caetano, verificação da pavimentação e patrulhamento nas vias públicas da região do Embocuí. Requerimento número 511, autoria vereador Irineu Cruz, que solicita regime de urgência especial e dispensa da redação final para a tramitação dos projetos 668 de 2025, 6669 de 2025 e 6687 de 2025. Requerimento 512 de 2025, autoria vereador Wellington Frange, que requer à Prefeitura de Paranaguá, a Secretaria Municipal de Administração, informações sobre a existência de servidores públicos municipais que, na atualidade, se enquadram no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias. Requerimento 513 de 2025, autoria vereador Wellington Frange, que requer informações junto ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Administração, Procuradoria-Geral do Município e Controladoria-Geral do Município, com referência ao ordenamento de natureza técnica e jurídica para fins de implantação do pagamento de um terço constitucional de férias anual de 58 dias para os professores e demais profissionais da educação. Requerimento 514 de 2025, autoria vereador Wellington Frange, que requer informações junto ao Poder Executivo, através da Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Município e Controladoria-Geral do Município,
com referência ao ordenamento de natureza técnica e jurídica para fins de pagamento do 40% do adicional de insalubridade aos servidores públicos efetivos ocupantes do cargo de auxiliar de serviços gerais com atuação contínua em banheiros coletivos em conformidade com a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho. Requerimento 515/2025, autoria vereador Alisson Stiglitz, que seja lavrado nos anais desta Casa de Leis, voto de louvor e congratulações ao policial militar Cabo Tiago Walter Salvador, pela trajetória de vida dedicada à corporação e à comunidade local. Requerimento 516/2025, autoria vereador Luizinho Maranhão, regime de urgência especial e dispensa da redação final para o projeto de lei que denomina de Gert Jean Prange uma rua ou logradouro público de Paranaguá. Requerimento 517, de autoria da vereadora Marilis Rocha, ano 2025, que, após ouvido plenário, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Urbanismo e ao Departamento de Atos Oficiais que promovam a elaboração e publicação dos decretos municipais referente às ruas do bairro Vila Santa Maria, conforme estabelecida pela Lei Municipal 3.987, de 29 de dezembro de 2020, que denominou oficialmente as vias públicas da localidade. Senhor presidente, solicitamos que as indicações sejam consideradas lidas. Não havendo divergência, são declaradas lidas as indicações. Perfeito, senhor presidente. Do expediente do Legislativo informamos. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Peck. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Peck Bocudo. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, público presente, quem nos acompanha através das redes sociais. Estou aqui mais uma vez, estou batendo recorde. Agora há pouco eu recebi a visita da doutora Rose de Paula, com a senhora Fátima Toufik Ali Hajar, Fátima Hajar, mais conhecida nas redes sociais. Aí. Rapaz, essa mulher tem me arrepiado nas redes sociais, me chamando de tudo que você imaginar, tem me arrepiado. Para minha surpresa, uma notificação extrajudicial da doutora Rose de Paula, porque eu expus a cliente dela nas redes sociais. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem mesmo que viralizou com a verdade, né, de uma palhaçada que vem fazendo com mentiras, né? Pessoas ligadas à última gestão, atacando, né? Veemente, não só eu. Inclusive, tem vídeo do senhor presidente também, atacando o senhor, né, em conjunto aí. E são cara de pau. Doutora, pelo amor de Deus, tinha uma maior consideração por a senhora. Que barca furada a senhora está entrando? Tinha tudo, né, para ser uma pessoa diferente, doutora. A senhora é com conhecimento que eu imaginei que a senhora tinha, gabaritada. Eu não falei o nome dessa senhora, e o vídeo que aparece na minha postagem é ela direcionando a mim com ataque. Então, quem tinha que processar era eu. O cachorro está mijando no poste. Ai, ai. E falando, né, dessas notificações extrajudicial, mais uma, essa doutora Rose de Paula, um nome bonito, confesso, Rose, diferente, né? Dá uma olhadinha na ficha da sua cliente, que a senhora vai ver que a senhora está entrando numa barca furada. Tem uns processos aí que é de arrepiar o cabelo. Então, eu acho que a senhora tem que rever isso daí, até porque, né, uma doutora, né, indo em algumas situações, pegando a fragilidade de pessoas que estão perdendo, né, suas casas, né, problemas sérios com a Operação AIFA, fazer um vitimismo por parte, né, de política desonesta. Então, reveja, doutora. Essa notificação extrajudicial, eu gosto, cara, isso aqui.
Venha mais para cima de mim. Cada vez mais que vocês venham, mais cresce. Mas venha com credibilidade, porque daí fica fácil eu me defender, pô. Ir para cima de situações assim. Dona Fátima Rajar, me processe. Não precisava entregar a notificação estagiária. Eu sou leigo, doutor. Tem como processar diretamente? Sem fazer isso aqui? Vai assustar, rapaz. Logo eu. Venha para cima. Doutora, dá uma pensadinha aí no que a senhora está fazendo e olha a ficha criminal aí dessa senhora aí que a senhora está defendendo aí, que está feia para a senhora. Próximo orador inscrito, Irineu Cruz. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Irineu Cruz. Senhor presidente, hoje votaremos aqui nessa casa um projeto de lei muito importante, o vereador Renan Brito, que trata sobre a concessão dos benefícios no âmbito do município de Paranaguá. O vereador Wellington Frange está bem a par dessa matéria, que vai defender daqui a pouco. E nós temos aqui junto um representante da comunidade ali do Embu-Guaçu, né, da Vila do Povo, o polaco que está conosco, que vai tratar especialmente dessa parte do aluguel social. Para ficar bem colocado aqui, bem claro, vereador Giovanni Martins, no ano de 2022 foi aprovado um projeto de lei nessa casa, eu não me recordo o número dele agora, mas já é lei, e esse projeto estipulou que o município estaria fornecendo aluguel social para as casas que fossem removidas com a operação AIFA. A vereadora Adalberto vai lembrar isso, o vereador Edilson também vai lembrar, que votaram contra na época, né? O prazo de 30 dias de notificação e mais o aluguel social para realocar essas famílias e poder remover a casa das áreas de APP ou manguezal. Pois bem, o projeto foi aprovado, virou lei, vereador Edilson, e nada aconteceu na gestão passada. Nenhum aluguel social foi dado, nada nesse sentido, nenhum projeto de habitação, e hoje será votado aqui para passar por essa casa a concessão desses benefícios para os parnanguaras. É importante que esse projeto tenha a aprovação dessa casa e que seja efetivado esse serviço o mais rápido possível, porque não estamos com demanda só com os moradores que estão sendo hoje alvos da Operação AIFA. Temos várias demandas, inclusive famílias que estão com dificuldades hoje de renda e finança, que não podem pagar um aluguel social, que estão cadastrados no CAD único da cidade, estão esperando essa representatividade do município e não tem esse benefício. Coisa séria de gente que realmente precisa. Não de fanfarrão, né? Mas de gente que realmente precisa. Então, hoje será votado aqui e espero que seja sancionado o mais breve possível para que esse trabalho seja efetivado na cidade de Paranaguá. Outro sim, senhor presidente, eu quero saudar hoje aqui na pessoa do nosso amigo do audiovisual ali, Luciano, a ele, em nome dele, todos os que são formados nessa área, porque hoje é o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Nós temos visto uma grande bagunça na nossa nação, né, com relação a essa lei Rouanet, que beneficia gente que já está lá no alto, né, grandes artistas, renomados artistas, e deixa de dar benefício a pessoas que são formados em cinema, que são formadas nessas áreas, e estão querendo começar, vereador Luizinho Maranhão, e não tem um benefício desse. Não recebem, como a Cláudia Raia, 5 milhões de reais da Lei Rouanet, nem como o Gilberto Gil, né, 3 milhões de reais dos Correios. Temos pessoas que têm trabalhos muito relevantes aqui em Paranaguá mesmo, né? O rapaz mergulhador ali que conseguiu achar o corpo do seu amigo no Valadares, o Luciano, que é... Como é que é o nome da profissão? Cinematófago? Como é que é? Não sei como é que é. É formado em cinema. Todas essas pessoas que têm feito trabalhos excelentes, que têm um acervo muito bom, de muita qualidade, e não conseguem um benefício para que a parte cultural de Paranaguá seja verdadeiramente valorizada. Então, parabenizo todo o pessoal aí pelo Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual e peço que Deus os abençoe e na medida que nós, como parlamentares, pudermos fazer alguma coisa, vereador Edu, para conseguir, né, um benefício, uma ajuda a esses artistas, vamos trabalhar por isso. Com a palavra, vereador Luizinho Maranhão. Obrigado pela parte. Apenas fazer uma observação que o senhor acabou de comentar aí. Benefício nesse governo. Que no governo do capitão isso tinha acabado.
Obrigado. Importante ressaltar isso, né? Fica aqui, então, os parabéns para todos os profissionais da área. Que Deus abençoe a todos. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Adalberto Araújo. Solicito ao vereador Edilson Caetano que assuma a mesa executiva. Peço a palavra ao presidente. Com a palavra, vereador Adalberto. Vereadoras, vereadores, população, a todos, boa noite. Eu também quero fazer referência aqui, vereador Irineu, dia 25 foi o dia do sapateiro e dia 26 foi o dia do trabalhador na construção civil. Então, também aqui as nossas homenagens a essas duas classes de trabalhadores. Presidente, o que me motiva a usar da tribuna nesta noite é um requerimento que assinamos e protocolamos na tarde de hoje com respeito à matéria que foi veiculada na imprensa referentemente ao excesso de arrecadação de concessionárias de pedágio, notadamente EPR Litoral, que só no nosso trecho cerca de 190 milhões como excesso de arrecadação entraram nos cofres da concessionária e que, segundo previsão do próprio contrato, podem servir ou podem vir a ser destinadas essas verbas, ou parte dessas verbas, em obras, em melhorias nas regiões pertinentes. Então, o requerimento que nós protocolamos é justamente no sentido de que a Prefeitura de Paranaguá, através do prefeito municipal, encaminhe junto ao governo do Estado, junto à própria a AGEPAR, que é a agência que fiscaliza os contratos, as concessões no nosso Estado, e também ao órgão estadual, DR, deu um branco aqui, vereador Aldo, para que possam ser feitas gestões junto ao governador e a estas autoridades, para que o litoral do Paraná, notadamente Paranaguá, venha a ser contemplada, beneficiada com um aporte de recursos que faça jus aos prejuízos, às demandas logísticas que nós temos aqui no nosso litoral. Então, se de um lado nós temos sido austeros, cobradores, vereador Edu, vereador Chiquinho, que ainda não se faz presente, vereador Ricardo, com relação às obrigações contratuais da concessionária, notadamente para manutenção, né? Outro dia nós tivemos uma videoconferência onde cobramos uma atuação mais eficaz, mais efetiva nas diversas linhas de manutenção aqui da nossa região. Então, eu penso que é importante que haja essa movimentação. Quem chega primeiro, de repente, possa ter alguma vantagem. É nesse sentido que, em breve, deve vir aqui ao plenário para deliberação. E vou também sugerir e encaminhar para as demais câmaras municipais, para os nossos amigos vereadores do litoral, que também mobilizem as câmaras municipais da nossa região, encaminhando requerimento no mesmo sentido ou semelhantemente, para que tenhamos mais força ao pleitear o aporte dessas verbas. Vereador Ricardo, com a parte. Obrigado pela parte, vereador Adalberto. O que esperar da EPR? Eu vou protocolar essa semana na casa um pedido, um requerimento, para que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, porque a 277 ela é federal, e ao Governo do Estado, ao DR, e Ministério Público Estadual, porque quinta-feira fui até Pontal do Paraná, e eles continuam roçando as laterais sem rede, sem proteção nenhuma. Então, eu vou comunicar ao Ministério Público que a hora que acontecer um acidente, um motociclista, uma pedra ou alguma coisa que o valha no acidente, eles serem responsabilizados com certeza. Isso é vergonhoso. Ganham tanto dinheiro e não fazem o que é de responsabilidade correta. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador. Então, eu penso que nós, como Parlamento Municipal, até como câmaras municipais da nossa região, a gente precisa unir esforços e, diferentemente de requerermos algo que não está previsto em contrato, a gente exigir que sejam carreados recursos para investimentos na nossa região. Não se trata de uma imposição, mas de um trabalho de articulação, de argumentação junto aos diversos setores, para que a nossa cidade possa ser
compensada pelos transtornos, inclusive logísticos, repito, que o intenso tráfego acarreta na nossa região. Por exemplo, ali na própria região do Jardim Iguaçu, será que não conseguiríamos ali um recurso extraordinário, adicional, para fazermos a tão requerida ponte ligando o Jardim Iguaçu até Porto dos Padres, Vila Guarani? Não é verdade? Então, eu penso que é importante que haja essa mobilização e, acima de tudo, que haja esta compreensão de que Paranaguá precisa ser, especialmente Paranaguá, precisa ser recompensada pelos inúmeros transtornos com relação à mobilidade, com relação à logística que nós temos e sofremos aqui. Especialmente aquela região que é um gargalo importante, que causa riscos, que causa acidentes reiteradamente e que, certamente, se houver uma obra de vulto ali, vai beneficiar toda uma região. Obrigado, presidente. Por gentileza, o vereador Adalberto reassuma os trabalhos. Obrigado, meu irmão. Próxima oradora inscrita, a vereadora Tenille Xavier. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Tenille Xavier. Boa noite, nobres vereadores, aos que nos assistem aqui pessoalmente, presencialmente e também nas plataformas digitais. Eu gostaria só de falar algo bem especial que aconteceu aqui no dia de ontem, um movimento onde algumas mulheres se uniram para lembrar outras mulheres de que o autocuidado é importante, falar sobre o se sentir bem é importante. E, no dia de ontem, a Janaína O'Donnell, juntamente com mais duas grandes mulheres, Gisele Regina e Jane de Freire, fizeram um grande aulão ali na escadaria, aqui próximo ao Hotel Camboa. Elas fizeram um grande aulão de dança, exercícios, prática esportiva, e o objetivo geral ali delas era lembrar outras mulheres que elas precisam, nós mulheres precisamos nos cuidar, precisamos olhar mais para nós, para que a gente esteja bem e firme para dar conta de todo o trabalho. E para que elas fizessem esse trabalho, também houve uma mobilização de vários empresários, várias mulheres que ajudaram também. Então, tiveram doações de brindes, tiveram danças, tiveram boas conversas, e foi possível também porque a gente pôde contar com o apoio da secretária Cristianara, dos Serviços Urbanos, e também do secretário de Meio Ambiente, que ajudaram, autorizando o uso daquele espaço e também organizando a parte elétrica para que elas pudessem utilizar. E eu acho que algo bem importante que a gente precisa lembrar, a gente está fechando o mês de outubro, nós já tivemos algumas manifestações aqui das nossas colegas vereadoras, e a gente tem visto aí nas mídias todo mundo falando do Outubro Rosa. Então, eu gostaria de, nessa fala, fazer apenas um lembrete, que, para além do Outubro Rosa, para além de que a gente use cor-de-rosa em outubro, que a gente lembre que é preciso fazer a prevenção, fazendo seus exames, fazendo o seu autocuidado, a gente precisa lembrar e fazer isso durante o ano inteiro. E tem uma frase que fala assim que a prevenção, e essa frase serve tanto para mulheres quanto para homens, independente do mês, em alusão e a cor que a gente vai usar, mas que a prevenção é o primeiro passo para a gente continuar escrevendo a nossa história. Então, que ao fechar agora o mês de outubro, a gente consiga levar essa mensagem para outras mulheres, para que a gente possa unir forças, criar um empoderamento e fazer uma atividade tão bonita como foi essa de domingo, da Jana, onde elas reuniram mais de 100 mulheres, arrecadaram alimentos para fazer doação também, levando sempre o bem para a comunidade. Então, deixo só essa mensagem, esse lembrete aí. Precisamos cuidar, todos os dias, primeiro de nós, para depois a gente poder dar a atenção necessária para os demais. Obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o vereador Ricardo dos Santos.
Com a palavra e com autorização para falar sentado, o vereador Ricardo dos Santos. Eu ia pedir, né, vereador? Obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população presente, nossos internautas, são duas coisas que eu vou falar, senhor presidente. Pegar o gancho de Vossa Excelência na questão do Jardim Iguaçu, que está escuro ali em frente ao pátio de triagem. Aquilo está uma vergonha. Nós temos que conversar com o Porto, com alguém, para o KPR, para tomar uma providência. É escuro. E quando faz aquele contorno ali, de quem vem do Jardim Iguaçu, para entrar aqui para o posto Cupim, para o lado de cá, é um perigo sem tamanho. Não tem nada, não tem iluminação, não tem nada ali, não tem faixa. Então, senhor presidente, eu acho que eu já pedi a comissão de obras para fazer esse trabalho e em conjunto com a comissão de portos, para que a gente possa fazer isso. Acho que isso tem que ser feito o mais rápido possível, porque o nosso país, ele vive de tragédia. Quando tem uma tragédia gigantesca, daí tomam providência. E a gente tem que ver antes de acontecer essa tragédia. Outra coisa também, senhor presidente, pedi à vereadora Tenile, ao vereador Márcio e o Alisson, vereador Alisson, que é da Comissão de Saúde e Educação, para que eles possam fazer um pedido, através da comissão, que é mais forte que a gente pedir, através do vereador, para que a comissão peça um relatório de como o SAMU está atendendo dentro do município com essa nova modus operandi aí. Que eu tenho escutado várias reclamações. No Valadares acho que foi ontem, teve um acidente de bicicleta e de moto. Demorou, o bombeiro que teve que ir lá, porque o SAMU insistiram tanto que ele não foi. Então, e hoje, ao vivo, teve um baleado, acho que na Vila São Jorge também, demorou um tempão. Então, eu acho que um pedido através da comissão fica mais forte, para que a comissão faça esse pedido para saber esse relatório de como está sendo atendido a nossa cidade. Nossa cidade é cidade de polo. Não pode ficar à mercê desse tipo de atendimento. Então, senhor presidente, queria fazer esse pedido, esses dois pedidos, na realidade. Pedir para a Comissão de Obras fazer esse pedido para a EPR, comunicar o Porto, e a comissão nossa também por assuntos portuários, em conjunto, fazer um pedido para que tome providência no Jardim Iguaçu, naquele espaço ali entre o pátio de triagem e a entrada aqui que vai para o Bucuí, aqui para o lado de cá, Poço Cupim. Eu acho que isso vai ser de grande valia, porque está muito perigoso. Quem passa por ali, eu acho que quem passa a noite ali, sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que a gente tem que tomar ciência disso, porque não atender no SAMU no prazo legal vai ser ruim para nós. Acontecer uma tragédia lá no pátio de triagem, no Jardim Iguaçu, vai ser ruim para nós também. Então, acho que as nossas comissões têm que tomar à frente dessa questão e fazer essas solicitações. Obrigado, senhor. Tem 2h30 lá. Pode. Obrigado pela parte, vereador Ricardo. Eu ouvi atentamente a sua fala e temos que nos posicionar e nos manifestar. Reconheço a ideia do presidente Adalberto sobre a EPR, o envolvimento das demais câmaras. Agora, todo esse relato que foi feito pelo vereador Ricardo, nós, enquanto legisladores, devemos sim nos envolver. Agora, fica aqui uma pergunta, Ricardo. E o que o Executivo tem feito para tudo isso que você relatou aqui agora? O Poder Executivo, que tem aí os dois representantes, a esposa do Francisquini e o líder do governo. Tem força maior que essa? Fica de reflexão para todos vocês aí. Eu acho que o Executivo também tem que fazer a parte deles. E daí a comissão da Câmara nossa tem que fazer o nosso papel e cobrar também do Executivo para que ele entre também no sistema, fazer a nossa parte e pedindo que eles também colaborem com a parte deles. Eu acho que isso é muito interessante, porque chega de tragédia. E vereador Luizinho, ali no... Vossa Excelência conhece bem o pátio de triagem do jeito que está, ali é uma tragédia anunciada. Que tem os caminhões que fazem
o contorno ali para entrar para o lado do Poço Cupim. A hora que alguém entrar embaixo de um caminhão, daí que Deus ajude que não aconteça, porque o que eu vi a semana passada ali foi uma coisa horrorosa, porque os caminhões hoje são gigantescos e a gente sabe que o perigo triplicou. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso relato. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Solicito aos vereadores que quiserem realizar a retirada de alguma proposição que se manifestem. O vereador Irineu. Senhor presidente, justificativa da falta do vereador Chiquinho Busmaier, que está de atestado médico, repouso por recomendação médica. Ok, estimamos melhoras, pronto restabelecimento do colega vereador Chiquinho. Mais algum colega? Eu gostaria de retirar para ajustes e para votação na próxima sessão. Daria tempo? Votação, adiar a votação para amanhã dos itens 4 e 5 da pauta para ajustes, inclusive contribuição, uma emenda do vereador Wellington Frante, a quem agradeço, em nome da mesa. Presidente, mais algum colega? Por gentileza, presidente. Vereador Edilson. Presidente, boa noite. Adiamento do item 7 para a próxima semana, por gentileza. Item 7. Item 7. Requerimento 480. Para segunda-feira próxima? Gentileza. 3 e 4, presidente. Perdão, eu falei o quê? 4 e 5. É 3 e 4, então, me desculpem. 3 e 4. Os itens da autoria da mesa executiva. E o vereador Edilson, o item 7. Para segunda-feira que vem. Ok? Ordem do dia. Item 1 da pauta, em única discussão e votação, requerimento 506 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que solicita regime de urgência especial e dispensa da redação final para a tramitação do projeto de lei 6696 de 2025, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito do município de Paranaguá. E antes de passarmos à votação, eu nomeio como membro ad hoc da Comissão de Justiça e Redação Final o vereador Fábio Santos. Em discussão, em votação. Apenas retificando, não seria para a Comissão de Finanças e Orçamento, mas sim para... não seria para a Comissão de Justiça e Redação Final, mas sim para a Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Fábio. Votação encerrada, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Requerimento aprovado. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Agora, a emenda 65 de 2025, de autoria do vereador Wellington Frante, com a leitura do primeiro secretário. Senhor presidente, apresentamos à mesa a emenda modificativa 65/2025 do projeto de lei 6696/2025. O vereador que apresente subscreve requer que seja recebida pela mesa e colocada à apreciação do plenário a seguinte emenda modificativa. Altera os artigos 12º, 13º e acrescenta o parágrafo 3º no artigo 16º do projeto de lei 6696. Artigo 1. Altera o artigo 12º do projeto de lei 6696/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. O auxílio funeral será concedido na forma de prestação de serviços e, na falta deste, o benefício poderá ser concedido na forma de pecúnia em uma única parcela como ressarcimento limitado ao valor de um salário mínimo nacional vigente. Parágrafo 1º.
O auxílio funeral poderá contemplar o custeio de despesas da funerária, documentação, taxas, transporte funerário, despesas de translado até 300 quilômetros de distância de Paranaguá, coroa de flores, colocação de placa de identificação, utilização de capela para o velório, sepultamento em local apropriado, dentre outros serviços correlacionados que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária. Parágrafo 2º. Quando o benefício for assegurado em pecúnia, em forma de ressarcimento, deve ter como referência os custos dos serviços previstos no parágrafo anterior, até o valor máximo de um salário mínimo nacional vigente, salvo disposição em contrário, e ser solicitado em até 30 dias úteis após a data do óbito. Parágrafo 3º. O auxílio funeral, na forma de ressarcimento, deverá ser solicitado por familiar ou responsável legalmente habilitado pela pessoa falecida, através da formalização no protocolo geral do município, direcionado ao órgão gestor da política de assistência social. Parágrafo 4º. Para fins do ressarcimento supracitado, o familiar ou responsável legalmente habilitado deverá incluir no processo os seus documentos pessoais de identificação e da pessoa falecida, certidão de óbito, notas fiscais das despesas com funeral, bem como indicar conta bancária e sua titularidade para fins de recebimento. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, para os casos em que haja necessidade de translado, o valor de ressarcimento será de até um salário mínimo nacional e meio. Parágrafo 6º. As solicitações de auxílio funeral para os cidadãos com vínculos familiares rompidos e inseridos nos serviços de média e alta complexidade do município serão realizados pela equipe técnica habilitada da Secretaria Municipal responsável pela gestão e operacionalização das políticas públicas de assistência social. Artigo 2º. Altera o artigo 13º do projeto de lei 6696/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13º. O auxílio funeral poderá ser requerido nos dias úteis, no horário de funcionamento ao público, nos equipamentos de assistência social de referência do cidadão. Parágrafo 1º. Para fins de garantir o atendimento ininterrupto, 24 horas por dia, no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social no município de Paranaguá, fica instituído o plantão social, que contemplará atendimentos emergenciais em dias e em horários atípicos, mediante regulamentação por decreto homologado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 2º. Fora os horários estabelecidos no caput deste artigo, a solicitação do auxílio funeral na forma de prestação de serviços deverá ser realizada diretamente junto à empresa funerária conveniada, que solicitará ao órgão gestor, por intermédio do plantão social, para que seja feita a análise por profissional de carreira de nível superior reconhecido pelo SUAS do quadro efetivo. Artigo 3º. Acrescenta o parágrafo 3º no artigo 16º do projeto de lei 6696 de 2025, conforme redação especificada abaixo. Parágrafo 3º. O referido cartão habilitado no comércio local para aquisição de itens de gêneros alimentícios, bem como itens de higiene e limpeza correlacionados com a finalidade principal. Paranaguá, 27 de outubro de 2025, vereador Wellington dos Santos Frange. Em discussão? Para discutir, o vereador proponente Wellington Frange. Minha saudação, senhor presidente, estimadas vereadoras, vereadores, todos aqui os presentes no plenário, também que nos acompanham pelas redes sociais, também os nossos estimados servidores e também nosso respeito a todos os profissionais da imprensa que nos acompanham. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, essa emenda aqui ela só vem trazer alguns ajustes necessários à redação. Ali no artigo 1º da emenda, foi feito só algum ajuste textual e também um melhor esclarecimento na questão do que pode ser coberto das despesas funerárias, que é bem importante, né? E mais os itens ali de formalização, também documentos necessários para fins de pecúnia. No artigo 2º, foi incluído ali o plantão social, que é algo bem importante também. Na verdade, ele já acontece, porém é importante formalizá-lo. O que é o plantão social? Quando, obviamente, está fora do funcionamento dos equipamentos sociais, por exemplo, no madrugada, horário noturno,
e acontece, né, uma necessidade, né, e geralmente isso acontece nesses horários de um auxílio funeral, então sempre vão estar servidores da assistência em plantão para atender esse tipo de necessidade. E depois vai ter a regulamentação, né, por decreto também, com aval do Conselho Municipal da Assistência Social. E lá no artigo 3º, é só a inclusão de um parágrafo 3º, nesse artigo 16. Aqui eu acho que é uma grande inovação, foi uma proposta, inclusive, que eu fiz nessa casa, e que agora vem incorporada nessa lei dos benefícios eventuais, que é a gente dar a oportunidade, né, do cidadão receber um cartão em vez da cesta básica, né? Fica lá carregando cesta básica, a gente sabe que tem a problemática de estragar a cesta básica, logística, armazenamento, é uma série de problemas. Então, com o cartão facilita bastante. Outra coisa, né, que aqui é o foco também, que fortalece o comércio local. Daí cada cidadão tem a oportunidade de pegar o seu cartão e adquirir, inclusive também incluindo itens de higiene e de limpeza, né? Então, a gente ganha também mais nessa questão de dignidade para essas famílias. Então, são alterações pontuais. Eu passei para a nossa secretária de Assistência Social, inclusive. Nós debatemos sobre essa questão, sobre seu aval. E eu trouxe aqui para casa para a gente, né, melhorar ainda mais essa lei tão importante. E depois eu vou discursar sobre a matéria toda. Conto com o voto favorável de todos. Em votação, a emenda. Justificando seu voto, vereadora Tenille. Vereador Wellington, eu tenho apenas duas dúvidas aqui. Sei que não tem réplica para responder, mas gostaria de deixar registrado. A primeira é que, né, como o senhor falou, tem o aval da secretária Carol. Gostaria de saber se tem o aval também do Conselho, considerando que esse documento veio, né, foi retirado, foi feito um ajuste com o ok do Conselho, e aí agora ele retorna, e a emenda entrou já no finalzinho do dia, então não tinha conseguido olhar ela ainda. No que o presidente foi fazendo a leitura ali, eu fui conferindo com o documento, então foram mudanças mais textuais mesmo. Agora, algo que também me chamou a atenção foi que cita aqui que haverá um plantão social. Isso não vai gerar impacto para o executivo, considerando que essas pessoas possivelmente vão estar gerando hora extra ou alguma coisa assim? De qualquer forma, como não vi aqui grandes coisas que atrapalhem, então votarei favorável, mas fico com esses dois questionamentos. Vereador Ricardo. Justificando o voto, vereador Ricardo. Eu também não tinha me atentado a algumas questões. E não tenho que fazer a réplica e a tréplica, como diz o vereador Luizinho. O auxílio funeral poderá ser requerido nos dias úteis no horário de atendimento posterior, certo? Então não tem por que garantir o atendimento de 24 horas por dia se ele vai poder requerer depois no protocolo. E a questão do cartão também ficou meio... Vai instituir o cartão para comprar os itens para quem está cadastrado, é isso? Votação encerrada, 17 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, emenda aprovada. Item 2 da pauta, em única discussão e votação, o projeto de lei 6696 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito do município de Paranaguá. Em discussão, para discutir, o líder do governo, Wellington Frante. Mais uma vez, minha saudação a todos. Então, primeiramente, eu acho importante a gente ressaltar que, como foi mencionado aqui, essa lei ela veio para casa, acabou retornando, ela necessitava de alguns ajustes importantes, né, e houve esse debate, e houve, inclusive, né, uma nova reunião do Conselho Municipal de Assistência para que fossem apreciados esses ajustes. Então, respondendo aqui a pergunta da vereadora Tenille, que é importante, essa reunião houve com o Conselho, houve a resolução, né,
E aí nós buscamos, inclusive, fazer essa aprovação após essa resolução. As emendas, elas são da Câmara, então é possível ter essas propostas, porque nós temos essa prerrogativa de apresentar aqui como vereadores, no caso. Daí é diferente da prerrogativa do Executivo quando manda. Com relação ao plantão social, ele já existe, na verdade, ele já é uma prática. Mas o que acontece? Ele precisa ser formalizado, não tem nada que prevê ele. Então, agora ele vai passar a ter uma previsão na lei, mas ele já existe, já tem hora extra, já tem os gastos. E vocês viram ali que está, inclusive, como decreto, a gente precisa, inclusive, regulamentar ele de uma maneira mais abrangente até, mas nessa questão de impacto ele não gera porque ele já existe essa prática, mas, porém, a gente precisa dessa formalística. Do vereador Ricardo, que tinha uma dúvida ali também, vereador. Então, ali no artigo 13, ele diz que o auxílio poderá ser solicitado nos dias úteis, fora, né, no horário de funcionamento. Então, o plantão ele vem exatamente para atender esse fora de horário. Por isso que ele está constando em atendimento ininterrupto, que o que não for atendido dentro daquele horário de atendimento, ele é atendido fora através desse plantão. Tá? Então, por isso que existe o plantão social. Inclusive, o plantão já é bem antigo, né? Desde, acho que da sua época acho que já existe, né? Que é principalmente para essa questão do auxílio funeral, principalmente, porque quando necessita de alguém requisitar, e por ser por pecúnia, eu acho que nós, vereadores, até inclusive já passamos por essas situações, né, de pegar casos, né, graves, né, que a família não tinha condições e não tinha o que fazer, e isso aqui vem, essa instrumentalização vem exatamente reforçar isso, dar apoio para essas famílias que têm mais necessidades, né, que se enquadram, obviamente, dentro dos requisitos aqui. A gente tem também a questão do aluguel social, que muito bem comentou o vereador Ineu, acho que é importante. O aluguel social era um dos benefícios que estava mais prejudicado, talvez, né, porque não tinha também um regramento muito claro ali, e hoje ele abre essa possibilidade do aluguel social em várias situações, inclusive, como bem o vereador Ineu colocou, nas questões das ocupações, ali, que é uma questão realmente preocupante. Então, a gente vem trazer também mais detalhamentos, se vocês observarem a lei original e essa proposta, a gente vem trazer mais detalhamentos nessa questão com relação a vários benefícios, não só o aluguel social, mas o auxílio alimentação, que é essa questão do cartão, vereador Ricardo, que daí não precisa ser, obviamente, por cesta básica, a pessoa, eu acho realmente uma exposição, uma humilhação, muitas vezes, a pessoa lá em sol, em chuva, enfrentando fila. Então, o cartão ele gera dignidade às famílias, gera dignidade às pessoas, ninguém precisa ser exposto. E sem contar que, como eu mencionei, também ele vai dar essa opção de maiores itens ali e fortalecer, né, o comércio local, que é uma coisa que a gente batalha bastante aqui também, né? Outros benefícios foram também ali colocados, foram melhorados dentro desse rol de benefícios que o governo federal tem, essa disciplina. Então, eu acredito que foi importante, como eu mencionei, esse diálogo, essa conversa, né, entre todas as partes envolvidas, para a gente chegar hoje nessa proposição e numa reformulação que realmente precisava acontecer. Há muito tempo a lei estava defasada já, e hoje, sem dúvidas, é um momento importante aqui para que a gente garanta a dignidade e os direitos, né, de todos os nossos cidadãos. E oriento o voto favorável de todos. Para discutir, o vereador Ricardo dos Santos. Senhor presidente, o aluguel social, vereador Wellington, eu acho que é uma questão que tem que ser bem colocada e elaborada, porque tem que ter faz-me rir, tem que estar no orçamento disponível para poder usufruir dessa... Exatamente, tem que ter orçamentário e financeiro, tem que estar para ali para poder usufruir. A ideia é ótima, vejo com bons olhos. Também vejo com bons olhos a questão do cartão alimentação, que a cesta básica é muito boa, que é entregue lá na assistência social. Tem ainda um kit de limpeza, de material de limpeza, que vem junto, né? Separado, mas contempla no mesmo... E a pessoa vai buscar, tem que pagar Uber, porque ela não leva nas costas. Na bicicleta também é difícil, pesado, vereador Adalberto. É grandinha a cesta. Então, eu acho que essa questão do cartão também, eu acho que é uma saída boa. Agora, a questão do requerimento, da solicitação do auxílio funeral, de qualquer forma, vai ter que protocolar no protocolo geral da prefeitura, não tem?
o atendimento, o primeiro combate, você quer dizer que daí vai fazer com o plantão? Tem prestação de serviço e pecúnia, são duas coisas diferentes. Ah, entendi. Então, não pode, é difícil, porque a gente tem que mudar isso, porque é uma questão, uma discussão. A pecúnia que tem um processo, ou prestação indireta. Exatamente. Isso que eu estava me deixando em dúvida. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o vereador Irineu, é importante que a gente tente conciliar as nossas falas dentro do horário, porque senão a população que acompanha pela internet não sabe do que está sendo debatido. Vereador, para discutir, de vereador Irineu Cruz. Vereador Wellington, é importante deixar bem ressaltado a Secretaria de Assistência Social, com sua emenda aí, sobre aluguel social. O aluguel social não diz no projeto que tem que ser especificamente de uma imobiliária, porque há grandes dificuldades de imobiliária alugarem casas para a prefeitura na questão aluguel social. Então, o que acontece? Eu li todo o projeto e não tem uma regulamentação nessa área. Então, é importante frisar que a prefeitura tem a liberdade de fazer contratos também com locadores particulares, e não só através de imobiliária, ou que a prefeitura tem uma maneira, junto à Secretaria de Urbanismo, alguma coisa, de fazer um contrato com essas pessoas, de maneira a respaldar as pessoas do aluguel social. Porque o Polaco já viu isso, né, lá na Vila do Povo, em outros lugares, Jardim Iguaçu e outros lugares. Muito difícil um aluguel social. Até vai agora uma crítica à assistência social, né, com todo o respeito que tenho pela secretária Carolina, que sempre nos atende muito bem. Mas os últimos 2 aluguéis sociais em que eu estive envolvido com o vereador, quem teve que bancar foi a própria igreja. E eu acho que esse é serviço da igreja mesmo. Eu não acho que é o Estado que tem que socorrer o órfão e a viúva. Eu acho que é a igreja. Então, está tudo certo. Mas há uma dificuldade burocrática terrível para se conseguir um aluguel social na cidade de Paranaguá. E era uma senhora, Iago, com 4 filhos, morando com água até a canela na beira do mangue. Então, é muito difícil a situação. Então, a gente precisa dar um jeito de facilitar essa área. Já está ali no projeto, vereador Ricardo, que é segundo o orçamento da prefeitura. Já está no projeto isso. Mas disponibilizar isso de maneira que seja menos burocrático. Terá nosso voto favorável. Em votação. A vereadora não discutiu a matéria, né? Tá. Para justificativa de voto, a vereadora Tenille. Colegas vereadores, como eu mencionei anteriormente, né, principalmente pelo fato de ter passado o documento completo por revisão e contribuição dos conselheiros do Conselho da Assistência, terá meu voto favorável, mas ainda sigo com uma questão que, mesmo que teoricamente já exista o plantão, vereador Wellington, de qualquer maneira, por estar envolvendo a questão financeira, orçamentária da prefeitura, deveria vir do executivo. E também sobre o cartão, né, acho ótima essa questão de fomentar, mas que a gente tenha aí uma fiscalização mais vista de perto, para que não acabe sendo usado como cartão para outros fins que não o que está, né, documentado aqui nesse documento. Seguirei com o voto favorável e aproveitando para que os conselhos sempre participem desses momentos e da elaboração desses documentos. Para justificar o seu voto, o vereador do Valadares, Aldo Neves. Só lembrando, Wellington, referente ao cartão, o pessoal que mora nas comunidades pesqueiras vai ser de muito valor, né? O pessoal sai com aquela cesta básica pesada até aí, né? E votar. Parabéns, Wellington. Votar favorável. Ok. Vereador Edilson Caetano. Votação encerrada, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, projeto aprovado. Item 5 da pauta, em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei 6558/2025,
de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, que dispõe sobre a criação do programa Leitura Solidária no município de Paranaguá. Em discussão e em votação. Vereador Ricardo. Votação encerrada, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Matéria aprovada. Item 6 da pauta. Em única discussão e votação, redação final do projeto de lei 6593 de 2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, que institui no âmbito do município de Paranaguá o programa Rua para Todos e dá outras providências. Em discussão e em votação. Vereador Fábio Santos do Valadares. Votação encerrada, 16 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, matéria aprovada. Item 8 da pauta. Perdão. Item 9 da pauta, em única discussão e votação, requerimento 492 de 2025, de autoria do vereador Wellington Frandi, que requer a Paranaguá Previdência informações sobre a carteira de investimentos da Paranaguá Previdência, contemplando os seguintes encaminhamentos. 1. Descrição detalhada da carteira de investimentos. 2. Posicionamento de evolução de todos os investimentos ao longo do tempo. Item 3. Informações sobre investimento que estão em desconformidade com a legislação aplicável. Acho que seria o item 4, né? Dados sobre gestão e controle de recursos, inclusive com nomes e funções dos responsáveis. Item 5, informações sobre a rentabilidade e riscos associados a todos os investimentos. E item 6, existência de notificações recebidas por órgãos de controle social relacionadas à carteira de investimentos. Em discussão, para discutir, o proponente Wellington Frandi. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, nossos servidores públicos municipais, né, da Prefeitura e também aqui da Câmara, lembrando que a Paranaguá Previdência não contempla somente os servidores da Prefeitura, mas também os nossos servidores aqui da Câmara Municipal de Paranaguá. E eu sempre repito uma fala, que a Paranaguá Previdência é dos servidores e para os servidores, né? Então a gente sempre tem que buscar esses detalhamentos de informações, né, e até para trazer com dados de fatos reais, né, do que vem acontecendo,
E eu, como servidor, aqui a gente tem também a vereadora Tenille, que também é servidora aqui como vereadora. Temos também vários vereadores que têm parentes servidores. E a gente precisa pensar que falar em previdência é falar em futuro, e não só dos servidores em si, mas também dos seus núcleos familiares. Então, tudo que envolve previdência merece, obviamente, toda uma atenção. E aqui a gente vem buscar, claro, questão tanto da transparência como a questão da responsabilidade. Eu acredito que o documento aqui é autoexplicativo, mas a ideia é buscar informações detalhadas a respeito de todos os investimentos, né, que têm sido feitos pela Previdência, inclusive, como no último item, a questão de notificações, que eu tive a informação que o Tribunal de Contas, né, entrou com 2 notificações referentes exatamente a essa questão dos investimentos. Então, vai ser uma oportunidade de a gente buscar todos esses detalhamentos aqui, nós, como Câmara, estarmos tomando as medidas cabíveis aí também, com proteção aí ao futuro dos nossos servidores. Conto com o voto favorável de todos. Em votação. Para justificar seu voto, o vereador Luizinho Maranhão. Importante esse requerimento do vereador Wellington Frange. Apenas tem uma curiosidade. É apenas uma precaução ou devemos nos preocupar? Porque, partindo do líder do governo, a previdência é algo sagrado. E a gente sabe que cresce mais do que, principalmente no setor público. Então, reitero a pergunta, é uma previdência, uma precaução, ou tem algo que está preocupando mesmo com relação à saúde financeira da Previdência? Vereador Eduardo Oidu. PEC Bucudo. Votação encerrada, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, requerimento aprovado. Item 10 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento 505 de 2025, de autoria da vereadora Lena da Farmácia, que requer a concessão de diárias à vereadora Lena, procuradora especial da mulher na Câmara Municipal de Paranaguá, para a participação do seminário de capacitação às procuradoras da mulher do Estado do Paraná, a realizar-se em Curitiba nos dias 12 e 13 de novembro de 2025. Em discussão e em votação. Saudar uns amigos, senhor presidente. Um homem solícito, segundo o beneplácito de sua vontade. Votação encerrada, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Requerimento aprovado. Antes de passar a palavra ao vereador Irineu, o vereador Luizinho Maranhão. Senhor presidente, antes que cause mal-estar, eu gostaria de solicitar, após a fala do ilustre vereador Irineu Cruz sobre os gastos com a Lei Rouanet para artistas que não precisam e deveriam ser investidos em artistas que estão em começo de carreira, eu fiz um comentário infeliz, com algumas palavras que não deveriam, foram inadequadas. Então, concordo com o que o Irineu falou e gostaria que fosse retirado da pauta. Obrigado. Desculpe, da ata. Ok, vereador. Vereador Irineu Cruz. Senhor presidente, eu gostaria de saudar aqui algumas pessoas que estão conosco hoje. Polaco, que é o representante ali da Vila do Povo, do pessoal que também está sendo alvo ali da Operação AIFA, tem trabalhado incessantemente para que o povo tenha seus direitos garantidos. Ao Iago Oleiro, servidor municipal que está conosco, e a Bruna, eterna agente de endemias, né, e uma
das militantes ferrenhas aí na política parnanguara. Que Deus abençoe a todos. Ok. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 28 de outubro de 2025, às 18h30. Boa noite a todos.